Uma mãe solteira, buscando desesperadamente um emprego para sustentar seu filho. Foi a uma entrevista de emprego, sem suspeitar que, em vez de assinar um contrato de trabalho comum, ela fecharia um contrato de casamento com um milionário misterioso. O que acontece depois é tão inesperado e chocante que você ficará sem palavras. Uma manhã de outubro em São Paulo era implacável. Um vento gelado cortava as ruas como navalha, e o céu cinzento parecia pairar sobre a cidade como um cobertor de chumbo. Isabela Almeida corria pelas calçadas, sua respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar gélido. Na bolsa, firmemente apertado ao lado, estava um currículo amassado, sua última esperança. O coração batia descontroladamente, mas não por causa do esforço, medo, puro pânico primitivo, que a acompanhava desde que recebera o aviso final de despejo. Tinha mais 2 semanas. 2 semanas para encontrar um emprego, pagar o aluguel atrasado e salvar o único lugar que seu filho Miguel, de 7 anos, podia chamar de lar. Parou em frente a um imponente edifício de vidro e aço que se erguia aos céus como um monumento de modernidade. Renovatec. As letras douradas na fachada brilhavam mesmo naquela luz sombria. Uma das maiores empresas de tecnologia ecológica da América Latina. Um lugar onde provavelmente até as faxineiras tinham formação superior à dela. Isabela fechou os olhos por um momento, tentando se recompor. Lembrou-se de Miguel sentado à mesa da cozinha na noite anterior, desenhando casas coloridas com seus lápis de cor. "Mãe, a gente vai morar sempre no nosso apartamento?" perguntou inocentemente, sem perceber a gravidade da situação. Ela então sorriu e acariciou os cabelos escuros dele. "Claro, meu filho, sempre." Essa era uma promessa que ela pretendia cumprir, custasse o que custasse. Entrou no hall, onde seus sapatos gastos rangiam desagradavelmente no chão de mármore. A recepcionista, uma jovem em um terno perfeitamente ajustado, olhou para ela com leve surpresa. Isabela estava ciente de sua aparência. Jaqueta comum, jeans desbotados, cabelos presos em um coque apressado. Ela não pertencia àquele lugar. "Bom dia", disse, tentando dar à sua voz uma confiança que não sentia. "Vim sobre o anúncio de vaga para assistente executiva." A recepcionista franziu a testa, verificando algo no computador. "Não temos entrevistas agendadas para hoje." "Por favor." Isabela interrompeu, e em sua voz surgiu uma nota de desespero que não conseguiu esconder. "Sei que é pouco convencional, mas eu realmente preciso desse emprego." Algo em seu tom deve ter atingido a jovem, que hesitou e então pegou o telefone. "Só um momento, vou verificar com a secretaria." Após uma breve conversa, a recepcionista desligou o telefone com uma expressão de surpresa no rosto. "O senhor presidente concordou em recebê-la. 27º andar, elevador no final do corredor. Senhora... Desculpe, qual é o seu nome?" "Isabela Almeida." "Senhora Almeida, por favor, dirija-se diretamente à secretaria." Isabela agradeceu e seguiu para o elevador, o coração batendo ainda mais rápido. O presidente? O próprio chefe? Isso era um sinal muito bom ou muito ruim. Enquanto o elevador subia, ela tentava se preparar mentalmente, mas cada frase pensada parecia agora vazia e artificial. As portas do elevador se abriram com um leve som, revelando um corredor elegante, revestido de madeira escura. No final, havia uma porta maciça com uma placa de latão. "Lúcio Santiago, presidente." A secretária, uma mulher mais velha com uma expressão séria, mas gentil, indicou-lhe a entrada com um gesto. "O senhor Santiago está esperando." Isabela cruzou a soleira e imediatamente sentiu o ar ficar mais denso. O escritório era enorme, com uma vista panorâmica de São Paulo. Atrás de uma mesa maciça de madeira escura, sentava-se um homem que, mesmo sem levantar os olhos dos documentos, emanava uma força indescritível. Quando ele finalmente olhou para ela, Isabela sentiu a respiração parar no peito. Lúcio Santiago tinha cerca de 35 anos, cabelos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, e seus olhos cinza-aço pareciam perfurá-la.
Era exatamente o tipo de homem que se esperaria à frente de uma corporação internacional. Bonito, confiante, um tanto enigmático. Senhora Almeida? Sua voz era baixa, calma. Por favor, sente-se. Ela sentou-se na cadeira em frente à mesa, sentindo-se como uma criança no escritório do diretor. Suas mãos tremiam levemente. Então, ela as entrelaçou no colo. Entendo que a senhora procura emprego, continuou ele, afastando os documentos e fixando nela toda a sua atenção. Conte-me sobre sua experiência. Era o momento da verdade. Isabela respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Lúcio Santiago. Decidiu que não fingiria ser alguém que não era. Senhor presidente, serei honesta, começou, a voz mais calma do que esperava. Não tenho experiência em uma corporação como a sua. Nos últimos anos, trabalhei em pequenas empresas como assistente, contadora, às vezes até como garçonete. Fiz tudo o que era necessário para sustentar a mim e ao meu filho. Lúcio ouviu em silêncio, o rosto impassível. Isabela continuou, sentindo a adrenalina lhe dar coragem. Sou mãe solteira de uma criança de 7 anos. Não tenho o luxo de escolher um emprego por prestígio ou paixão. Preciso deste emprego, porque em 2 semanas seremos despejados se eu não pagar o aluguel atrasado. Ela fez uma pausa, então acrescentou em voz mais baixa. Mas não vim aqui para implorar por piedade. Vim para oferecer o que tenho de melhor, minha dedicação, lealdade e determinação. Não entendo de tecnologias ecológicas, mas aprendo rápido. Não conheço os protocolos corporativos, mas sei resolver problemas e trabalhar sob pressão. O escritório ficou em silêncio. Lúcio recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados em frente ao rosto. Por um longo momento ele a estudou com o olhar, como se tentasse ver sua alma. Quantos anos tem seu filho? E perguntou ele finalmente. A pergunta a pegou de surpresa. 7. Ele se chama Miguel. Pai? Não há pai em nossas vidas. Quer dizer, ele tem um pai, mas ele não participa da criação do filho. Isabela sentiu suas bochechas corarem. Não gostava de falar sobre Marcos e como ele a deixou sozinha quando descobriu a gravidez. Lúcio assentiu, como se isso explicasse tudo o que ele precisava saber. Levantou-se e foi até a janela, olhando para a paisagem da cidade. A senhora sabe quem eu sou, senhora Almeida? O presidente de uma das empresas mais importantes do Brasil, respondeu incerta. Ele se virou para ela e em seus olhos havia algo que poderia ser ironia. É o que os jornais dizem. Segundo a imprensa, sou também um dos solteiros mais cobiçados do país. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Estou curioso para saber o que a senhora pensa sobre isso. Isabela sentiu que era uma armadilha, mas decidiu manter a honestidade. Acho que os jornais escrevem várias coisas para vender. E eu não me interesso pela vida particular de futuros empregadores, apenas se são pessoas honestas no trabalho. Pela primeira vez desde o início da conversa, um sorriso verdadeiro apareceu no rosto de Lúcio. Era um movimento quase imperceptível nos cantos dos lábios, mas Isabela o percebeu. O trabalho de assistente executiva exige total discrição, disse ele, voltando para a mesa. A senhora terá acesso a informações confidenciais, participará de reuniões importantes, representará a empresa externamente. Está pronta para tal responsabilidade? Sim, estou. O salário é de R$ 15.000 por mês, mais bônus. Início imediato. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. 15 mil. Era mais do que ela havia ganhado nos últimos 6 meses juntos. Desculpe, mas eu entendi direito. 15 mil por mês? Não é suficiente para a senhora? Um traço de divertimento apareceu em sua voz. Não, quer dizer, sim, é mais do que suficiente. Mas isso significa que o senhor está me contratando? Lúcio abriu a gaveta da mesa e tirou uma pilha grossa de documentos. Este é o contrato de trabalho. Por favor, leia e assine, se as condições lhe convierem. Isabela pegou os documentos com as mãos trêmulas. As páginas estavam densamente impressas com jargão jurídico, mas ela estava tão empolgada e estressada que não conseguia se concentrar nos detalhes. Viu seu salário, a data de início do trabalho, as responsabilidades básicas.
Tudo parecia um sonho. Precisa de tempo para pensar? Perguntou Lúcio. Não, respondeu rapidamente. Aceito a proposta. Ela assinou o contrato em 3 lugares, sentindo a mão tremer de emoção. Quando terminou, Lúcio guardou uma cópia no cofre e a outra entregou a ela. Bem-vinda à Renovatec. Senhora Almeida, amanhã às 8 da manhã, por favor, dirija-se ao departamento de RH no 15º andar. A senhora receberá seu crachá, introdução aos sistemas e uma descrição detalhada das responsabilidades. Tem alguma pergunta? Isabela levantou-se, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Sim, uma. Por quê? Por que o senhor me contratou? O senhor não me conhece, não verificou referências. Lúcio também se levantou e se aproximou dela. De perto ele era ainda mais imponente, alto, ombros largos, emanando uma força controlada. Porque preciso de alguém de verdade, respondeu ele em voz baixa. Alguém que não finja, não faça joguinhos, não tente me encantar ou enganar. Neste mundo isso é raro. Ele estendeu a mão para se despedir, e seu aperto foi firme e seguro. Até amanhã, senhora Almeida. Saindo do prédio do escritório, Isabela sentiu-se como se estivesse em um sonho. Somente quando estava na rua é que percebeu completamente o que havia acontecido. Ela tinha um emprego de verdade, bem remunerado. Pegou o telefone e discou o número de Miguel que estava na casa de Larissa, sua melhor amiga. Mãe, como foi? Ouviu a voz animada dele. Muito bem, meu amor. Muito bem. Mas quando à noite em casa, ela revisou o contrato mais de perto. Algo começou a incomodá-la. Havia anexos que ela não havia notado antes, escritos em uma linguagem jurídica ainda mais complicada. Algo sobre obrigações adicionais e cláusulas especiais. Talvez fosse apenas jargão corporativo padrão. Ou talvez, ela balançou a cabeça. Estava muito feliz para se preocupar com detalhes. Amanhã começaria uma nova vida. Isabela não conseguia dormir. Deitou-se na cama, olhando para o teto de seu pequeno apartamento, enquanto fragmentos do contrato que lera ao voltar do trabalho ecoavam em sua mente. Cada palavra parecia agora mais pesada, mais enigmática. Às 3 da manhã, ela desistiu e se levantou da cama. Acendeu a luz da cozinha e estendeu o contrato sobre a mesa, desta vez determinada a ler cada frase. A primeira parte era padrão, escopo das responsabilidades, remuneração, período de aviso prévio. Mas quanto mais ela lia, mais algo perturbador acontecia. No anexo B, ela encontrou uma cláusula sobre representação da empresa em situações oficiais. No anexo C, havia algo sobre total disponibilidade de tempo. E no anexo D, o anexo D fez seu coração parar por um momento. A primeira parte se compromete a permanecer em estado civil de acordo com as exigências de representação da empresa. Mais adiante, era ainda pior. Em caso de casamento durante o período de duração do contrato, a segunda parte adquire automaticamente o direito a... Isabela leu a frase 3 vezes antes que seu significado a atingisse. Aquilo não era um contrato de trabalho comum, era algo mais. Algo que, na pressa e no desespero, ela não havia notado. O coração batia como um martelo. Teria ela acabado de assinar alguma forma de contrato de casamento? Isso era mesmo possível? Ou talvez estivesse enganada, talvez fossem apenas formulações jurídicas incompreensíveis. O primeiro impulso foi pegar o telefone e ligar para Lúcio Santiago, mas eram 3h30 da manhã. Em vez disso, ela passou o resto da noite pesquisando na internet, tentando entender as consequências legais do que havia assinado. Às 7 da manhã, Miguel se levantou para a escola, encontrando a mãe sentada à mesa da cozinha, cercada de papéis e canecas vazias de café. "Mãe, você parece um zumbi", ele disse com a franqueza típica das crianças. Isabela forçou um sorriso. "Não consegui dormir de tanta emoção. Hoje é o primeiro dia no meu novo emprego. Isso significa que a gente não vai mais se mudar?" E havia esperança na voz dele, que ela não conseguia quebrar. "Não, meu amor. Ficaremos em casa.
Depois de levar Miguel para a escola, em vez de ir para o departamento de RH, Isabela foi direto para o 27º andar. A recepcionista tentou detê-la, mas Isabela estava determinada. Preciso falar urgentemente com o Sr. Santiago, mas o Sr. Presidente tem uma reunião com... É muito importante. A secretária olhou para ela com preocupação, mas depois de um momento de hesitação, bateu na porta do escritório e entrou. 1 minuto depois, voltou. O Sr. Presidente pode recebê-la, mas apenas por 5 minutos. Isabela entrou no escritório com o contrato nas mãos. Lúcio estava sentado à mesa na companhia de um homem mais velho, de terno elegante, que parecia ser um advogado. Senhora Almeida, a senhora deveria ter se apresentado ao RH hoje, disse Lúcio calmamente. Eu li o contrato. Ela disparou sem rodeios, colocando os documentos sobre a mesa. Todo o contrato, incluindo os anexos. Algo brilhou nos olhos de Lúcio. O advogado olhou para ele interrogativamente. Doutor Rezende, o senhor pode nos deixar a sós? Continuaremos nossa conversa depois. Quando o advogado saiu, Lúcio se levantou e foi até a janela, como no dia anterior. E o que a senhora pensa sobre o que leu? Acho que não é um contrato de trabalho comum. Acho que o senhor me enganou. Ele se virou para ela e seu rosto estava sério. Eu não a enganei. Apenas não expliquei tudo. É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ele se aproximou dela e sua voz ficou mais suave. Senhora Almeida, vou lhe dizer a verdade. Mas primeiro a senhora precisa se sentar e ouvir a história completa. Isabela sentou-se, sentindo a raiva se misturar com o medo. Minha família dirige este negócio há mais de 100 anos, começou Lúcio. Existe uma tradição nela que considero arcaica, mas que está registrada no estatuto da empresa. O presidente deve ser casado antes de completar 35 anos. E quantos anos o senhor tem? Completei 34 em março. Tenho 6 meses. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. E o que acontece se o senhor não se casar? A presidência passa para meu primo Heitor. Heitor já anunciou que venderá a empresa para investidores estrangeiros em 1 ano. Centenas de pessoas perderão seus empregos. E é por isso que o senhor precisa de uma esposa. Preciso de uma esposa no papel. Uma união que me permita manter o controle da empresa por tempo suficiente para fazer mudanças no estatuto. Isabela levantou-se, sentindo-se enganada e usada. E eu pareci ser uma candidata adequada? Uma mãe desesperada, criando um filho sozinha, que assinaria qualquer coisa por dinheiro? Não é assim. A primeira emoção apareceu em sua voz. Eu a escolhi porque a senhora é honesta, porque não finge ser outra pessoa, porque preciso de alguém em quem possa confiar que levará este arranjo a sério, mas sem complicações emocionais. Sem complicações emocionais. Isabela sentiu o riso se misturar com o choro. O senhor está falando de casamento? Estou falando de um contrato. Por 1 ano. Depois disso, a senhora terá o divórcio e uma indenização generosa. Suficientemente generosa para garantir a segurança da senhora e de seu filho por anos. Isabela ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar tudo aquilo. Quanto? Perguntou ela finalmente. R$1 milhão. O número pairou entre eles como uma parede invisível. R$1 milhão. Era uma quantia com a qual ela nem sequer sonhava. Uma quantia que resolveria todos os seus problemas, garantiria a educação de Miguel, segurança, futuro. E se eu recusasse? É seu direito. O contrato de trabalho se torna inválido, mas é claro que não a processarei por indenização. A senhora sairia daqui com a consciência limpa e voltaria à ameaça de despejo. Lúcio assentiu. A senhora voltaria à sua vida anterior. Isabela fechou os olhos. Sabia que era uma loucura. Sabia que estava entrando em território perigoso, mas também sabia que poderia ser a única chance de dar a Miguel uma vida melhor. Quais seriam as regras? Vede, perguntou ela em voz baixa. A senhora moraria na minha casa. Me acompanharia em eventos oficiais. Fingiria ser uma esposa feliz por 1 ano. Fora isso,
Total privacidade. Quartos separados, vidas separadas. E Miguel? Miguel seria bem-vindo. Casa grande, jardim, boa escola na vizinhança. Isabela abriu os olhos e olhou para ele. Não havia nada de manipulador ou traiçoeiro em seu rosto. Apenas cansaço e pragmatismo. Preciso de tempo para pensar. Claro, a senhora tem até amanhã. Saindo do escritório dele, Isabela sentiu-se como alguém que acabara de receber uma proposta que não podia recusar, mas também não podia aceitar sem consequências para a própria alma. Isabela sentou-se em um banco no parque perto da escola de Miguel, observando o filho brincar com outras crianças no parquinho. O riso dele ecoava no ar, despreocupado e puro. Foi exatamente esse som que tornou sua decisão clara. Mãe! O Miguel correu até ela com as bochechas coradas. Olha o que eu achei. Em sua pequena mão descansava uma folha amarela de plátano, perfeitamente formada. Linda, disse ela, acariciando os cabelos dele. Miguel, preciso te contar uma coisa. Algo importante. Ele sentou-se ao lado dela, ainda brincando com a folha. O quê? Hoje eu consegui um emprego muito bom. Mas esse emprego significa que teremos que nos mudar para uma casa maior. Só por um tempo. Os olhos do menino se arregalaram. Para uma casa maior? Com um jardim de verdade? Com um jardim de verdade. E haverá mais uma pessoa lá, o Sr. Lúcio. Será como uma família, mas uma que escolhemos, não aquela em que nascemos. Você entende? Miguel assentiu, embora Isabela percebesse que ele não entendia completamente. Como poderia? Ela mesma mal entendia o que estava decidindo. E o Sr. Lúcio é legal? Perguntou ele. Ainda não sei, mas acho que sim. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Isabela ligou para Larissa. Você pirou. Gritou sua melhor amiga pelo telefone. Isso parece um pesadelo. Um casamento de fachada com um estranho. Isabela, isso não é um romance de livro. Sei que é loucura. Não é loucura, é perigoso. Você não o conhece, não sabe do que ele é capaz. E se ele for algum psicopata? E se ele quiser mais do que promete? Isabela ouvia os argumentos de Larissa, cada um deles atingindo suas próprias preocupações. Mas quando a amiga terminou, ela disse em voz baixa: Larissa, em uma semana serei despejada. Não tenho emprego, não tenho economias. Miguel dorme em um quarto onde a temperatura cai abaixo de 0 no inverno, porque não tenho dinheiro para aquecimento. Isso não é vida, isso é sobrevivência. Houve silêncio do outro lado. Sei que é arriscado, continuou Isabela, mas também é uma chance. Uma chance de dar algo melhor a Miguel. E se der errado, bem, não será pior do que agora. E se você se apaixonar? Perguntou Larissa suavemente. Essa pergunta pegou Isabela de surpresa. É impossível. É um arranjo de negócios. Isabela, você é a maior romântica que conheço. Lembro como você chorava com filmes de amor, mesmo depois que Marcos te deixou. Você acha que passar um ano com um homem, fingindo ser casada, não vai afetar seus sentimentos? Naquela noite, Isabela não dormiu nada. Sentou-se à janela, olhando para a cidade adormecida e ponderando todos os prós e contras. Quando o nascer do sol tingiu o céu, de rosa, sua decisão estava tomada. Às 8 da manhã, ela já estava em frente ao escritório de Lúcio. Senhora Almeida, ele a cumprimentou ao entrar no escritório. Eu esperava a senhora. Tenho condições, ela disse, sem perder tempo com gentilezas. Ele ergueu as sobrancelhas, mas fez um gesto para que ela se sentasse. Estou ouvindo. Miguel precisa se sentir seguro. Nenhuma briga perto dele, nenhuma grosseria. Para ele, isso tem que ser uma família normal. Concordo. Se em algum momento eu sentir que ele ou eu estamos em perigo, posso sair sem consequências. Natural. E o senhor não exigirá intimidade. Este casamento será apenas no papel. Algo passou pelo rosto dele. Seria divertimento ou irritação? Senhora Almeida, se eu estivesse procurando intimidade, não precisaria de um contrato. Isabela sentiu-se corar. Desculpe, só queria ter certeza. Estas são todas as condições? Sim,
Lúcio se levantou e foi até o cofre, de onde tirou um novo conjunto de documentos. Esta é a versão revisada do contrato com suas condições. Por favor, leia com atenção. Desta vez ela leu tudo, palavra por palavra. O contrato era detalhado, mas claro. 1 ano de casamento, quartos separados, aparições públicas como um casal, R$ 1 milhão após o divórcio. Havia também cláusulas sobre os cuidados de Miguel, um fundo educacional para ele. E o que mais a surpreendeu, uma cláusula que lhe dava o direito à metade da fortuna conjunta caso Lúcio quebrasse os termos do contrato. Isso é muito generoso, ela afirmou. É justo, ele corrigiu. Estou lhe pedindo algo extraordinário. Em troca, ofereço uma compensação extraordinária. Isabela pegou a caneta e, sem mais hesitação, assinou o contrato. Quando? Perguntou ela. O casamento na próxima sexta-feira. Civil, cerimônia íntima. Apenas testemunhas e a família mais próxima. Eu não tenho família mais próxima. Apenas Larissa. Isso é suficiente. Lúcio guardou os documentos de volta no cofre. Ah, mais uma coisa. A senhora precisará de um guarda-roupa novo, adequado para o papel que irá desempenhar. Minha assistente agendará um personal shopper para a senhora. Não é necessário. Senhora Almeida, Isabela, ele se corrigiu. A partir de agora, a senhora será a esposa de um dos homens mais ricos do Brasil. A mídia a observará, a sociedade a julgará. Um novo guarda-roupa não é um luxo, é uma necessidade. Quando Isabela saiu do prédio do escritório, sentiu-se como alguém que acabara de vender sua alma. Mas quando pensou em Miguel, em seu riso no parquinho, na possibilidade de lhe dar um verdadeiro lar, uma boa escola, um futuro seguro, ela sabia que havia tomado a decisão certa. E se Larissa estivesse certa e ela fosse mais romântica do que pensava? Bem, ela tinha 1 ano para descobrir. O primeiro passo foi ir à escola de Miguel e explicar à direção que em 1 semana o menino teria um novo sobrenome e um novo endereço. O segundo, comprar um vestido para o próprio casamento. Um casamento que seria o começo da maior mentira de sua vida. A casa de Lúcio ficava em Alphaville, perto de São Paulo, escondida atrás de um muro alto e de carvalhos antigos. Quando o carro deles passou pelo portão, Miguel apertou o nariz na janela, observando o vasto jardim. Mãe, a gente vai mesmo morar aqui? Perguntou ele em um sussurro, como se tivesse medo de que alguém pudesse tirar aquela vista dele. Sim, meu amor. Esta é a nossa nova casa. Isabela também ficou impressionada. A mansão era elegante, mas não ostentosa. Pedra clara, janelas grandes, um jardim que parecia selvagem e belo, como se a natureza e a arquitetura tivessem encontrado um equilíbrio perfeito. Era completamente diferente do que ela imaginava ser a casa de um empresário rico. Lúcio esperava por eles na entrada principal. Vestido com jeans comuns e uma camiseta cinza, ele parecia mais acessível do que de terno. Bem-vindos ao lar, disse ele, mas seu tom era formal, como se estivesse recebendo convidados de negócios, e não sua esposa e filho. O interior da casa era espaçoso, mas acolhedor. Tetos altos, vigas de madeira, móveis modernos misturados com detalhes antigos. Isabela sentiu um alívio. Não era o palácio frio que ela esperava. Vou mostrar-lhes seus quartos, disse Lúcio, conduzindo-os pelas amplas escadas para o andar de cima. Miguel ganhou um quarto enorme com vista para o jardim, cheio de espaço para brincar e estudar. Estava equipado com móveis novos, estantes para livros e até uma pequena escrivaninha perto da janela. Uau! Exclamou o menino, correndo da janela para a cama e vice-versa. É meu mesmo? É seu, confirmou Lúcio, e em sua voz, pela primeira vez, havia uma nota de carinho. O quarto de Isabela ficava do outro lado do corredor, igualmente espaçoso, com seu próprio banheiro e closet. Tudo era bege creme e elegante, mas pessoal. Na cômoda havia um pequeno vaso com rosas brancas. Espero que goste, disse Lúcio, parado na soleira. Se precisar mudar algo... Não, está perfeito. Obrigada. Por um momento eles se entreolharam em um estranho silêncio.
Já estavam casados há 3 dias, mas era a primeira vez que se encontravam sozinhos em um ambiente tão íntimo. Jantar às 7, disse ele finalmente. Dona Elsa, a governanta, preparará tudo o que Miguel gosta. As primeiras semanas foram como uma dança cautelosa. Lucio saía cedo para o trabalho, voltava tarde. Ela e Miguel exploravam a casa, o jardim, o novo ambiente. O menino rapidamente se adaptou à nova situação. Para ele, Lúcio era apenas um homem misterioso que às vezes jantava com eles e às vezes aparecia no jardim com um jornal. Mas Isabela observava. Via como Lúcio enrijecia quando Miguel ria alto demais durante o jantar. Via como ele evitava olhar para as fotos de família na sala de estar. Via que uma parte da casa, um belo pavilhão de vidro conectado ao edifício principal, estava sempre fechada. "O que é aquilo?" perguntou ela certa noite, quando Lúcio estava na sala com o laptop. Ele levantou os olhos da tela. "O quê? Aquele prédio de vidro?" "Atrás da sala." O rosto dele mudou imediatamente, tornando-se mais fechado. "Jardim de inverno. Não é usado." "Por quê?" "Por que não?" O tom era firme, sem lugar para objeções. Isabela não insistiu, mas a curiosidade permaneceu. Especialmente depois que, certa noite, ela ouviu passos no corredor e, pela janela, viu Lúcio parado em frente às portas de vidro do pavilhão, olhando para o interior escuro. A primeira aparição pública foi um jantar de gala no Grand Hyatt, um evento beneficente em prol de tecnologias ecológicas. Isabela vestiu um vestido azul escuro que o personal shopper havia escolhido. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu realmente elegante. "Você está linda", disse Lúcio quando a encontrou em seu carro. "Obrigada." Ela não conseguiu esconder a satisfação. "Lembre-se, somos um casal feliz que se conheceu através de amigos em comum. Casamos rapidamente porque sabíamos que era amor à primeira vista. Alguém vai acreditar nisso? As pessoas acreditam no que querem ver." No gala, Lúcio era um homem completamente diferente. Charmoso, espirituoso, atencioso. Ele segurava a mão dela, apresentava-a com orgulho. Às vezes se inclinava para sussurrar algo em seu ouvido. Para todos ao redor, eles pareciam um casal perfeitamente compatível. Mas Isabela sentia a tensão em seu corpo. Via como o sorriso dele não alcançava os olhos. Era uma atuação perfeita. "Quem é aquela mulher?" perguntou ela, ao ver uma elegante loira que os observava com um sorriso malicioso. Lúcio seguiu o olhar dela e sua mandíbula se cerrou. "Beatriz Guimarães, minha ex-noiva." "Ex-noiva?" "Longa história." "Não importa." Mas Isabela viu Beatriz se aproximar deles com a determinação de uma caçadora. "Lúcio, querido." A mulher o abraçou calorosamente e seu perfume preencheu o espaço entre eles. "Não pude acreditar quando soube do casamento. Tão de repente, tão inesperado." "Beatriz, permita-me apresentar minha esposa, Isabela." Beatriz a percorreu com o olhar de cima a baixo, um olhar avaliativo e frio. "Encantador. E de onde nos conhecemos?" "Digo, seu sobrenome de solteira, querida." Lúcio colocou a mão nas costas de Isabela em um gesto protetor. "Isabela não gosta de falar sobre o passado. Focamos no futuro." "Claro." O sorriso de Beatriz era doce como veneno. "Embora eu deva admitir que estou intrigada. Nunca ouvi dizer que Lúcio se interessasse por... bem, alguém de fora do nosso círculo." Isabela sentiu as bochechas queimarem. O insulto era sutil, mas doloroso. "Qualquer um pode mudar", respondeu ela calmamente. "Especialmente quando encontra algo verdadeiro." "Algo verdadeiro." Beatriz repetiu as palavras, como se testasse seu sabor. "Isso é maravilhoso." "E há quanto tempo se conheciam antes do casamento?" Lucio ficou tenso ao lado dela. Aquela era uma pergunta perigosa. "Tempo suficiente para saber", respondeu Isabela. "E às vezes um momento é suficiente para conhecer uma pessoa melhor do que anos." Era uma alusão e as 3 pessoas a entenderam. Beatriz sorriu ainda mais docemente. "Justo. Bem, desejo tudo de bom a vocês." "De verdade.
Quando ela se afastou, Lúcio respirou fundo. Desculpe por isso, disse ele em voz baixa. Foi um teste. Era a Beatriz. Para ela, tudo é um teste. O resto da noite transcorreu sem maiores incidentes. Mas na volta, Isabela não conseguia parar de pensar nas palavras da ex-noiva de Lúcio. Vocês ficaram noivos por muito tempo? E perguntou ela, enquanto dirigiam pela São Paulo noturna. Lúcio ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. 2 anos, disse ele finalmente. Terminou há 1 ano. O que aconteceu? Outro longo silêncio. Ela percebeu que eu não era o homem que ela pensava e que eu nunca seria. Essa foi a primeira coisa realmente pessoal que ele lhe disse. Embora soasse como um encerramento do assunto, Isabela sentiu pela primeira vez que por trás daquela fachada poderia haver alguém que precisava de mais do que apenas uma esposa no papel. Talvez alguém que precisasse ser compreendido. 1 mês depois, a vida na casa de Lúcio começou a se assemelhar a uma estranha normalidade. Miguel ia para a nova e melhor escola. Isabela acompanhava o marido em eventos oficiais. E à noite, os 3 jantavam em silêncio, interrompido apenas pelas conversas do menino sobre a escola. Lúcio permanecia um enigma. Era educado, mas distante. Cuidava para que Miguel tivesse tudo o que precisava, mas evitava conversas mais longas com ele. Às vezes, Isabela o pegava observando o menino com uma expressão estranha, como se a visão de uma criança feliz lhe causasse dor. Certa manhã de sábado, Isabela encontrou Lúcio no jardim, sentado em um banco com um jornal que ele não lia. Miguel brincava de bola por perto, seu riso ecoava no ar. "Posso?" e perguntou ela, indicando o lugar ao lado dele. Ele assentiu, dobrando o jornal. "Manhã bonita", disse ela, procurando uma maneira de iniciar uma conversa. Sentaram-se em silêncio, observando Miguel. O menino tentava ensinar o cachorro dos vizinhos, um Golden Retriever que passava por um buraco na cerca, a pegar a bola. "Você já quis ter filhos?" perguntou Isabela impulsivamente. Lúcio virou-se rigidamente para ela. "Por que a pergunta?" Porque vejo como você olha para Miguel, como se tivesse medo." Sua mandíbula se cerrou. "Não tenho medo de crianças." "Então do que você tem medo?" Um longo silêncio. Miguel, nesse meio tempo, convenceu o cachorro a trazer a bola e agora dançava de alegria. "Do meu pai", disse Lúcio tão baixo que ela mal o ouviu. Isabela se virou para ele de corpo inteiro. "Do seu pai?" Ele era um homem de sucesso, assim como eu. Trabalhava 18 horas por dia, construía um império, conquistava uma fortuna. Sua voz era monótona, como se recitasse fatos. E era o pior pai que se podia imaginar. "Lúcio, minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Não de câncer, não em um acidente. Ela morreu de solidão. Literalmente. O coração dela simplesmente parou uma noite, enquanto meu pai estava em mais uma viagem de negócios." Agora ele olhou para Isabela e em seus olhos havia algo que ela nunca tinha visto antes: dor. Os médicos disseram que era um problema cardíaco, mas eu sei que foi um coração partido. Isabela sentiu a garganta apertar. "Sinto muito. Depois da morte dela, meu pai trabalhou ainda mais, como se quisesse fugir do que havia perdido. E eu me tornei exatamente como ele." Miguel, nesse momento, correu até eles, vermelho de tanto esforço. Pai, vocês viram? Max aprendeu a trazer a bola." Lúcio olhou para o menino e seu rosto imediatamente se fechou, como se baixasse persianas. "Isso é bom", disse ele formalmente. "Mas tenha cuidado. Esse cachorro pode ser imprevisível." O sorriso desapareceu do rosto de Miguel. Mas ele é legal. Ele só queria brincar." "Miguel", Isabela interveio gentilmente, "por que você não vai lavar as mãos? Já vai ser a hora do almoço." Quando o menino se afastou, visivelmente desapontado, Isabela se virou para Lúcio. "Ele só queria compartilhar a alegria com você." "Eu sei." A voz de Lúcio soou cansada. "E é por isso que eu não deveria ser pai. Para ninguém, não é verdade?"
É verdade. Olho para ele e vejo tudo o que não consigo lhe dar. Vejo o quanto ele precisa de um pai e eu não sei como ser um. Isabela colocou a mão no ombro dele. Talvez você não precise saber de imediato. Talvez baste começar com pequenas coisas. Lúcio olhou para a mão dela em seu ombro como se fosse a visão mais estranha do mundo. Pequenas coisas. Pergunte sobre a escola. Mostre algo no jardim. Jogue bola com ele. Não precisa ser complicado. Pelo resto do dia, Lúcio ficou ainda mais calado do que o normal. Mas à noite, quando Isabela colocava Miguel para dormir, ouviu uma batida suave na porta do quarto do menino. Posso entrar? Lúcio estava parado na soleira, segurando algo atrás das costas. Miguel sentou-se na cama, surpreso. Lúcio nunca havia vindo desejar-lhe boa noite antes. Pensei que talvez você quisesse isso. Lúcio tirou de trás das costas uma pequena caixa de madeira. Era minha quando eu tinha a sua idade. Miguel abriu a caixa com encantamento. Dentro havia moedas antigas, pedras coloridas, algumas fotografias velhas e uma pequena bússola. São tesouros, sussurrou o menino. Sim, cada tesouro tem sua história. Talvez um dia eu as conte para você. Agora. Miguel pulou de empolgação. Lúcio hesitou, olhou para Isabela, que assentiu com um sorriso. Tudo bem, mas apenas uma história. Isabela saiu do quarto, deixando-os sozinhos. Ela ficou atrás da porta entreaberta e ouviu Lúcio contar a Miguel sobre uma moeda que encontrou quando criança no jardim e como ele pensou que era um tesouro de piratas. A voz dele era suave, calorosa, completamente diferente do normal. E Miguel ouvia com tanta atenção como se fosse a história mais importante do mundo. Quando Lúcio finalmente saiu do quarto, ele parou ao lado de Isabela. Obrigado, disse ele em voz baixa. Pelo quê? Por me mostrar que pequenas coisas podem ser grandes. Nos dias seguintes, algo mudou. Lúcio ainda era reservado, mas às vezes fazia perguntas a Miguel sobre a escola. Às vezes lhe mostrava algo no jardim. Pequenos passos, cautelosamente, como se estivesse aprendendo uma nova língua. E Isabela observava isso com crescente curiosidade e algo que perigosamente lembrava carinho. Tudo mudou. No entanto, em uma quarta-feira, quando ela voltou das compras e encontrou Miguel sentado nas escadas, em frente à casa, chorando. O que aconteceu, meu amor? O Sr. Lúcio ficou bravo comigo, soluçava o menino. Eu não queria fazer nada de errado. O coração de Isabela bateu mais forte. O que exatamente aconteceu? Eu só queria ver aquela casa de vidro. A porta estava aberta e lá tem coisas tão lindas. Mas o Sr. Lúcio veio e gritou comigo. Disse que eu não podia entrar lá. Nunca. Isabela sentiu a raiva se misturar com a decepção. Justo quando ela pensava que Lúcio estava começando a se abrir, que talvez se permitisse alguma proximidade, ela o encontrou em seu escritório, sentado com a cabeça entre as mãos. Precisamos conversar, disse ela, fechando a porta atrás de si. Ele levantou os olhos e havia tanto desespero neles que por um momento ela esqueceu a raiva. Sei o que você quer dizer, ele começou. Mas aquele cômodo, aquele lugar pertence à minha mãe. É tudo o que restou dela. Então por que você não disse a ele? Por que não explicou em vez de gritar? Porque... Ele fechou os olhos. Porque naquele momento, quando o vi lá, entre as coisas dela, lembrei-me de mim mesmo na idade dele. Lembrei-me do quanto eu queria que minha mãe olhasse para mim, que conversasse comigo, que vivesse. Isabela sentou-se em frente a ele, sua raiva cedendo lugar à compaixão. Lúcio, Miguel não é a sua dor. Ele é uma criança que só queria conhecer a nova casa dele. Eu sei. E é por isso que não sirvo para ser pai. Para ser marido, para ser qualquer pessoa que importasse. Não é verdade. É verdade. Sua voz aumentou. Olho para ele e vejo tudo o que posso tirar dele. Todas as maneiras pelas quais posso decepcioná-lo. Todos os erros que cometerei, porque não sei fazer diferente. Isabela levantou-se e se aproximou dele. Sem pedir permissão, ela colocou as mãos em seus ombros. Ouça-me com atenção. Você não é seu pai.
O fato de você ter medo de cometer os erros dele significa que você já é uma pessoa diferente. Como você pode saber? Porque eu o vi com ele. Vi você contando sobre os tesouros. Vi seus olhos quando ele ri. Você não tem medo de ser um pai ruim, Lúcio. Você tem medo de ser bom e depois perder isso. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. Então, muito lentamente, Lúcio colocou a mão sobre a dela. Não sei como fazer isso, sussurrou ele. Ninguém sabe. A gente aprende no caminho. Naquela noite, Lúcio pediu desculpas a Miguel. Contou-lhe sobre sua mãe, sobre o jardim de inverno, sobre o fato de que, às vezes, as pessoas gritam quando estão tristes, não com raiva. E Isabela, observando-os da soleira, pensou pela primeira vez que talvez aquele arranjo se tornasse algo mais do que apenas um contrato. E foi aí que o medo a atingiu, porque ela estava começando a se apegar a esse homem. E isso era perigosamente perto de quebrar todas as regras que ela havia estabelecido para si mesma. A noite de outubro trouxe a primeira verdadeira intimidade. Isabela estava na cozinha preparando chá, quando ouviu Lúcio tocar piano na sala. A melodia era triste, melancólica, mas bonita. Ela foi até a porta e o viu sentado ao instrumento, completamente absorto na música. Seus dedos moviam-se pelas teclas, com uma ternura que ela nunca tinha visto em seus gestos antes. "É lindo", disse ela suavemente quando ele terminou. Ele levantou os olhos, visivelmente surpreso com a presença dela. "Desculpe, eu atrapalhei? Não sabia que você estava ouvindo." "Não atrapalhou. Quem compôs essa peça?" Ele hesitou. "Eu." Isabela sentou-se ao lado dele no banco, perto, mas sem tocar. "Eu não sabia que você compunha. Há muito tempo. Minha mãe me ensinou." Seus dedos tocaram delicadamente as teclas, mas ele não tocou. Era a única coisa que compartilhávamos quando meu pai não estava. Nossos momentos secretos. "Você toca com frequência?" "Só quando não consigo dormir. Quando os pensamentos são muito altos." Ela olhou para o perfil dele à luz da lâmpada. Ele parecia mais jovem, mais frágil. "No que você está pensando hoje?" Lúcio ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então ele tocou algumas notas delicadas, em como Miguel me chamou de pai hoje na escola. A professora mencionou isso durante a ligação. O coração de Isabela deu um salto. "Como você se sente com isso?" "Assustador e, bem, ao mesmo tempo." Isabela impulsivamente colocou a mão sobre a dele. "É natural. Todas as coisas importantes são assustadoras." Ele virou a mão e entrelaçou os dedos deles. Foi um gesto simples, mas eletricamente íntimo. "Isabela", disse ele em voz baixa, "esse arranjo entre nós está começando a ficar complicado." O coração dela batia mais forte. "Eu sei. Eu não planejei que eu sentiria o que sinto." "O que você sente?" Ele olhou diretamente em seus olhos. "Que não quero que isso seja apenas um jogo. Que quando olho para você, quando te vejo com Miguel, quando ouço sua risada, começo a esquecer que isso deveria ser apenas um contrato." Isabela sentiu o mundo parar ao seu redor. "Exato, misato solto." "Lúcio, sei que não fazia parte do acordo. Sei que isso muda tudo, mas não consigo parar." O rosto dele estava tão perto que ela sentia a respiração dele. Por um momento pareceu que iriam se beijar. Mas então Isabela se afastou, puxando a mão do aperto dele. "Não podemos", sussurrou ela. "Por quê?" "Bom, porque é perigoso. Porque em 9 meses isso vai acabar e eu não posso me permitir um coração partido." "Não de novo." Lúcio assentiu, mas havia desespero em seus olhos. "Chai Chitkin, eu entendo." "Lúcio, isso não significa que eu não sinta-te." Ela parou, incapaz de terminar. "O que você sente?" A voz dele era quase inaudível. "Demais", ela respondeu honestamente. "Demais para algo que vai acabar." No silêncio que se instalou entre eles, ouviram os passos de Miguel na escada. "Mãe? Senhor Lúcio." O menino apareceu na porta da sala de pijama. "Não consigo dormir. Estou pensando muito alto." Lúcio sorriu tristemente. "Eu entendo esse sentimento pequeno.
Vocês poderiam tocar para eu dormir? Aquela melodia linda. Isabela e Lúcio se entreolharam. Sem palavras, ela se moveu, abrindo espaço para Miguel entre ela e Lúcio no banco. Tudo bem, disse Lúcio, mas apenas uma música. Seus dedos voltaram às teclas e a melodia preencheu a sala. Miguel encostou a cabeça no ombro de Isabela e ela sentiu Lúcio, enquanto tocava, tocar levemente seu braço a cada movimento. Era uma cena tão íntima, tão familiar, tão verdadeira, que doía. Porque por aqueles poucos minutos eles esqueceram que tudo aquilo era uma farsa. Quando Miguel adormeceu, Lúcio o pegou cuidadosamente nos braços e o levou para o quarto. Isabela o seguiu, observando como ele delicadamente colocava o menino na cama, como arrumava o cobertor com uma ternura paternal que ele provavelmente desejava ter recebido quando criança. Durma bem, filho, sussurrou ele sem perceber o que havia dito. No corredor, eles ficaram por um momento em silêncio, atordoados pelo que havia acontecido. Boa noite, Isabela, disse Lúcio finalmente. Boa noite. Mas quando já passava da meia-noite e ela ainda estava acordada, ouviu-o tocar piano novamente. A mesma melodia triste, desta vez ainda mais melancólica. E ela sabia que ambos haviam cruzado uma linha invisível, da qual não havia retorno. As semanas seguintes foram um estranho jogo de fingir normalidade. Isabela e Lúcio evitavam ficar sozinhos, mas seus olhares diziam mais do que palavras. Em eventos públicos, suas performances eram ainda mais convincentes, porque os sentimentos que tentavam esconder tornavam sua proximidade autêntica. Tudo mudou. Porém, em uma noite de dezembro, quando Lúcio recebeu um telefonema de sua madrasta, Regina Santiago. Ela chega amanhã, disse ele a Isabela após terminar a ligação. Ele estava pálido e tenso. Sua mãe está morta, ela respondeu surpresa. Minha madrasta. Meu pai se casou com ela 2 anos depois da morte da minha mãe. Regina é uma mulher complicada. No dia seguinte, um elegante Mercedes parou em frente à casa. Do carro saiu uma mulher de 60 e poucos anos, vestida com peles caras e joias, exalando uma aristocracia fria. Lúcio, querido. Regina o abraçou teatralmente, mas seus olhos avaliavam cada detalhe. E onde está a famosa esposa de quem todos falam? Isabela se aproximou, sentindo-se como em um interrogatório. Regina, esta é Isabela. Isabela, minha madrasta, Regina Santiago. Encantador, disse Regina em um tom que significava o oposto. Seu olhar percorreu Isabela de cima a baixo. Então é você quem roubou o coração do solteiro mais cobiçado do Brasil. Não roubei nada, Isabela respondeu calmamente. Foi-me oferecido. Regina sorriu um sorriso felino. Claro, querida. Amor à primeira vista, não é? Que romântico. O jantar foi uma tortura. Regina fazia perguntas como uma promotora experiente, procurando contradições na história deles. Como se conheceram? Há quanto tempo estavam juntos? Por que um casamento tão rápido? Fico curiosa com uma coisa, disse Regina quando a sobremesa foi servida. Isabela, querida, como sua família reagiu a uma união tão prestigiosa? Não tenho família, Isabela respondeu secamente. Ah, que pena. E o pai de Miguel? Deve estar encantado com um padrasto tão maravilhoso. O silêncio na mesa ficou denso como xarope. Miguel levantou os olhos do sorvete, sentindo a tensão. Miguel não tem contato com o pai biológico, disse Lúcio, em tom gélido. Ah, entendo. Regina assentiu com falsa compaixão. Então é um desses arranjos. Que prático. Isabela sentiu as bochechas queimarem. O que a senhora quer dizer? Oh, nada de mal, querida. Muitas mulheres, na sua situação, buscam segurança para si e para o filho. É completamente compreensível. Regina, a voz de Lúcio era um aviso. O que? Estou apenas dizendo que é sensato. Você ganha uma esposa linda e uma família pronta. Ela ganha segurança financeira. Todos ganham. Miguel os olhava com crescente inquietação. Mãe, do que essa senhora está falando?
Isabela levantou-se da mesa, tremendo de raiva e humilhação. Desculpem, mas perdi o apetite. Isabela, espere. Lúcio se levantou atrás dela. Deixem-me em paz. Os dois. Ela se trancou em seu quarto e, pela primeira vez em meses, permitiu-se chorar. Regina atingira suas mais profundas inseguranças, que todos a veriam como uma oportunista, usando Lúcio por dinheiro. Depois de uma hora, alguém bateu suavemente na porta. Isabela? Sou eu, Lúcio. Vá embora. Ela respondeu em meio às lágrimas. Por favor, precisamos conversar. Ela abriu a porta, ainda com os olhos vermelhos. Regina foi embora, ele disse imediatamente. Pedi para ela sair da nossa casa. É sua família. Não, minha família é... Ele parou, olhando-a intensamente. Regina é passado. Você e Miguel são o presente. Mas ela tem razão, não tem? É um arranjo, um acordo. Eu ganho dinheiro, você ganha uma esposa. Todos ganham. Lúcio entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. É assim que você se sente? Que é apenas um arranjo? Isabela não conseguia olhar para ele. Não sei mais o que sinto. Eu sei o que sinto. Ele se aproximou dela. Sinto-me como um homem que viveu a vida inteira na escuridão e, de repente, alguém acendeu a luz. Sinto-me como o pai que nunca pensei que seria. Sinto-me como o marido que quero ser de verdade. Lúcio, não. Eu te amo, Isabela. As palavras pairaram entre eles como uma bomba. Eu te amo e amo Miguel. E sei que isso complica tudo. Mas não posso mais fingir que não é verdade. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque em 8 meses isso vai acabar. Porque era para ser simples. Porque eu... A voz dela falhou. Porque eu também te amo e isso me assusta. Lúcio se aproximou dela e tomou seu rosto nas mãos. Não precisa acabar, Lúcio. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele a beijou. Gentilmente, desesperadamente, como se quisesse transmitir tudo o que não podia dizer com palavras. Quando se afastaram, ambos sabiam que haviam cruzado a última linha. Agora não havia mais volta. Após as declarações de amor, tudo mudou. Lúcio e Isabela se moviam pela casa como pessoas aprendendo uma nova dança, conscientes de cada gesto, cada olhar, cada toque acidental. Miguel, com intuição infantil, sentiu a mudança. Mãe, você e o Sr. Lúcio vão se beijar agora como nos filmes? Se perguntou ele certa manhã no café da manhã. Isabela engasgou com o café. E Lúcio sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente livre que ela vira nele. Talvez às vezes, ele respondeu olhando para Isabela com um carinho que fez o coração dela acelerar. Legal. Na escola eu disse a todos que tenho o melhor pai. A palavra pai pairou no ar. Lúcio parou com a xícara na boca. Miguel, Isabela começou delicadamente. Você lembra que não é para sempre. O menino completou tristemente. Mas talvez pudesse ser. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Isabela e Lúcio sentaram-se na sala, pela primeira vez desde o beijo, realmente a sós. O que faremos? Me perguntou Isabela, indicando o espaço entre eles. Acho que estamos nos apaixonando, respondeu Lúcio, e em sua voz havia surpresa com sua própria sinceridade. E o que acontece depois? Lúcio se aproximou no sofá. Não sei. Pela primeira vez na vida não tenho um plano. Isso é assustador. É o melhor sentimento do mundo. Eles se deram as mãos como um casal de adolescentes. E cada toque era eletrizante. Lúcio, e se não der certo? E se brigarmos, nos machucarmos? E se Miguel não lidar bem com tudo isso? E se der certo? Ele olhou para ela com tanta intensidade que ela sentiu sua última defesa derreter. E se formos felizes? As semanas seguintes foram como uma lua de mel que eles nunca tiveram. Lúcio voltava mais cedo do trabalho para preparar o jantar com Miguel e Isabela. Os fins de semana eram passados em passeios, jogando bola no jardim, noites junto à lareira. Certo sábado, Lúcio finalmente mostrou a eles o jardim de inverno. O interior era lindo, mas negligenciado.
Plantas murchas em vasos velhos, móveis de vime cobertos de poeira, vidros embaçados. Minha mãe passava os dias aqui, disse ele, em voz baixa, tocando uma folha murcha de gerânio. Ela dizia que aqui estava sua felicidade. Miguel corria entre os vasos vazios, exclamando algo sobre um jardim secreto dos livros. Talvez pudéssemos reformar isso? Isabela sugeriu delicadamente. Lúcio hesitou, mas depois assentiu. Talvez seja a hora. No entanto, o período feliz terminaria mais rápido do que eles pensavam. Tudo começou com um telefonema de Heitor, primo de Lúcio. Preciso de você na empresa. Amanhã, 9 da manhã, disse ele quando Lúcio atendeu. Heitor, é sábado. Há assuntos que precisamos discutir. Sobre seu casamento. Sobre o futuro da empresa. Lúcio encontrou Heitor no escritório vazio. Seu primo era um homem alto e elegante, com olhos frios e cinzentos e um sorriso pérfido. Ouvi coisas interessantes sobre sua esposa. Heitor começou sem rodeios. O que você quer dizer? Heitor colocou uma pasta cheia de fotos e documentos sobre a mesa. Isabela Almeida, 29 anos. Mãe solteira, endividada antes do casamento, sem emprego fixo. E agora, de repente, esposa de um milionário. Não é uma estranha coincidência? Heitor, eu te aviso. Avisa. Heitor riu. Lúcio, tenho amigos no escritório de advocacia que preparou seu contrato de casamento. Todos sabem. O coração de Lúcio bateu mais forte. O que todos sabem? Que este casamento é uma farsa, que é um arranjo de negócios. E que se o conselho de administração souber disso, você será destituído, independentemente do seu estado civil. Você não tem provas. Não tenho. E essas fotos do dia do seu casamento? Você parece estar em um funeral, ela como alguém que ganhou na loteria. Esse não é o rosto de uma noiva feliz, Lúcio. É o rosto de alguém que acaba de assinar um contrato vantajoso. Heitor abriu outra pasta. E aqui temos o histórico das dívidas dela, avisos de despejo, contas de repente pagas. Tudo se encaixa perfeitamente com o seu relacionamento. Lúcio olhava os documentos, sentindo seu mundo desmoronar. Todos os fatos eram verdadeiros, mas a interpretação era falsa. O problema é que parecia exatamente como Heitor apresentava. O que você quer? E perguntou ele com a voz cansada. Que você se demita voluntariamente. Você renuncia, me nomeia seu sucessor e eu ficarei calado sobre sua pequena mascarada. Você manterá sua dignidade, ela manterá o dinheiro e todos ficarão satisfeitos. E se eu recusar? Então amanhã toda a história vai para a imprensa. Imagine as manchetes. Casamento de fachada do rei dos negócios. Como uma mãe solteira enganou o homem mais rico do Brasil. Pense em como isso afetará Isabela. E Miguel. Lúcio levantou-se, sentindo-se preso em uma gaiola. Eu te darei uma resposta até segunda-feira. Você tem até domingo à noite. É, Lúcio? Heitor sorriu friamente. Não aconselho a dizer nada a Isabela. Mulheres podem ser imprevisíveis quando se sentem ameaçadas. Voltando para casa, Lúcio sentiu-se como um homem, carregando sua própria sentença de morte. Tudo o que havia construído com Isabela e Miguel poderia ser destruído em um instante. E o pior de tudo era que Heitor estava certo em uma coisa. Os papéis pareciam exatamente como se o relacionamento deles fosse apenas um arranjo de negócios. A ironia era insuportável. Justo quando ele finalmente encontrara o amor verdadeiro, o passado estava prestes a destruí-lo. O domingo foi o dia em que Lúcio teve que tomar uma decisão que destruiria sua vida de uma forma ou de outra. Ele estava em seu escritório, olhando para o telefone, enquanto as vozes de Isabela e Miguel vinham do jardim. Isabela o encontrou lá ao anoitecer. Você está se escondendo o dia inteiro, disse ela, sentando-se em sua mesa. O que está acontecendo? Lúcio levantou os olhos para ela. Ela estava linda na luz dourada do pôr do sol, radiante com a felicidade das últimas semanas. Em algumas horas, essa felicidade poderia desaparecer para sempre. Nada importante. Problemas no trabalho. Isabela franziu a testa. Lúcio, eu aprendi a ler seu rosto.
É mais do que problemas no trabalho. Antes que ele pudesse responder, Miguel invadiu o escritório, todo sujo de terra depois de trabalhar no jardim. Pai, pai, a gente tem que te mostrar uma coisa. A palavra pai o atingiu como uma faca. Heitor estava certo. Se a verdade viesse à tona, destruiria não apenas ele, mas também aquele menino que começara a confiar nele. Agora não, Miguel, disse ele mais asperamente do que pretendia. O sorriso desapareceu do rosto do menino. Mas é importante. Plantamos flores novas no "eu disse agora não". Miguel recuou e lágrimas apareceram em seus olhos. Isabela olhou para Lúcio com indignação. "O que há de errado com você?" E perguntou ela com a voz cortante. "Por que você está gritando com ele?" Lúcio se levantou, sentindo-se encurralado. Talvez eu só precise de espaço. Tudo isso está acontecendo muito rápido." "O que está acontecendo muito rápido?" "Isso, nós. Toda essa situação." Isabela empalideceu. "Situação? É assim que você chama agora?" "Isabela, não foi isso que eu quis dizer." "E o que você quis dizer?" "Que por um momento esquecemos que era apenas um arranjo, que nos permitimos ser felizes." Miguel estava na porta, chorando baixinho. Aquela visão partiu o coração de Lúcio, mas Heitor estava certo. Quanto mais ele os deixasse se aproximar, mais os machucaria quando a verdade viesse à tona. "Talvez seja um erro", disse ele em voz baixa. "Talvez não devêssemos ter complicado as coisas." Isabela levantou-se da mesa. Seu rosto era uma máscara de dor e raiva. "Eu entendo. Sua madrasta estava certa. Para você, sempre foi apenas um arranjo. Não é sobre isso." "E sobre o que é? Sobre você ter medo de sentimentos verdadeiros? Sobre ser mais fácil viver atrás de uma parede de vidro do que arriscar a verdadeira intimidade?" Lúcio permaneceu em silêncio, pois qualquer palavra que ele pudesse dizer só pioraria a situação. "Quer saber?" E Isabela enxugou as lágrimas que ainda não haviam caído. "Talvez seja realmente melhor voltarmos às regras originais. Vidas separadas, corações separados. E você pode voltar para o seu mundo seguro e controlado." Ela saiu do escritório, pegando Miguel pela mão. O menino olhou para Lúcio com uma expressão de traição no rosto. "Por que você não gosta mais de mim, pai?" lhe perguntou ele em um sussurro. Essas palavras quase destruíram Lúcio. "Eu gosto de você, Miguel, muito." "Então por que você grita?" Isabela puxou o filho pela mão. "Vamos, meu amor. O senhor Lúcio está ocupado." O senhor Lúcio, não mais pai. Não mais o tom caloroso que ele ouvia na voz dela nas últimas semanas. Naquela noite, Lúcio ligou para Heitor. "Tudo bem", disse ele quando o primo atendeu. "Vou me demitir. Mas Isabela e Miguel ficam em paz, sem artigos, sem insinuações." "Sábio", respondeu Heitor com satisfação. "Comunicado oficial na segunda-feira de manhã. O motivo? Você quer se dedicar à família." A ironia era insuportável. Os dias seguintes foram um pesadelo. Isabela agia de forma educada, mas fria. Miguel parou de correr para ele com histórias da escola. A casa estava cheia de gente, mas Lúcio se sentia mais sozinho do que nunca. O pior era que ele via a dor nos olhos de Isabela. Dor que ele mesmo causara tentando protegê-los. Na quinta-feira à noite, ele ouviu a ligação de Isabela com Larissa. "Você estava certa", ela dizia ao telefone. "Foi um erro. Eu me permiti acreditar que poderia ser diferente, mas para ele sempre foi apenas um contrato. E eu me apaixonei como uma boba." Lúcio estava atrás da porta, sentindo o coração se partir. Queria entrar correndo no quarto, explicar tudo a ela, dizer a verdade. Mas o que ele poderia dizer? Que a amava tanto a ponto de estar disposto a destruir a felicidade dela para não a destruir. "Não", Isabela continuou. "Não vou sair antes do tempo. Tenho um contrato e eu cumpro minha palavra. Mas nunca mais vou cometer o erro de pensar que é algo mais." Lúcio se afastou da porta, sabendo que acabara de perder o único amor verdadeiro de sua vida e que a culpa era dele. O segundo ato terminou como tinha que ser, em desintegração. Tudo o que construíram juntos desmoronou.
E o pior era que Isabela nunca saberia que ele destruiu aquilo por ela, não por ele mesmo. Talvez fosse melhor assim. Talvez assim fosse o amor verdadeiro. Proteger alguém, mesmo que isso significasse se tornar um monstro aos olhos dela. Um mês após o rompimento, Lúcio era a sombra de si mesmo. A renúncia da presidência foi oficialmente anunciada e Heitor assumiu o cargo triunfantemente. A mídia escrevia sobre a nova direção da empresa sem perceber os verdadeiros motivos das mudanças. Isabela cumpria suas obrigações com precisão mecânica. Acompanhava-o em eventos oficiais, sorria para a câmera, desempenhava o papel de esposa feliz. Mas entre eles havia um muro de gelo que Lúcio mesmo construíra. Miguel parou de chamá-lo de pai. Certa manhã, Lúcio acordou e ouviu o choro de uma criança pela janela. Correu para o jardim e encontrou Miguel sentado ao lado das mudas de flores destruídas que haviam plantado juntos. "O que aconteceu?" perguntou ele, ajoelhando-se ao lado do menino. "Alguém as destruiu", soluçou Miguel. "Nossas flores para a mamãe. Todas estão quebradas." Lúcio olhou para a devastação. Alguém intencionalmente pisoteou as plantas jovens, arrancou-as do chão. Seu coração bateu mais forte quando ele percebeu que não era um acidente. "Miguel, vá para casa com a mamãe", disse ele gentilmente. "Eu vou arrumar isso, mas nossas flores plantaremos novas, ainda mais bonitas, prometo." Quando o menino se afastou, Lúcio ligou para a empresa de segurança. O monitoramento mostrou tudo. Heitor havia vindo à noite e sistematicamente destruído o jardim. Era um sinal, um aviso de que ele poderia atingir qualquer aspecto da vida deles. Naquela noite, Lúcio, pela primeira vez em semanas, bateu na porta do quarto de Isabela. "Posso entrar?" Ela abriu vestindo um roupão, com um livro nas mãos. Parecia cansada, mais velha. "O que aconteceu?" "Heitor destruiu o jardim de Miguel." Isabela parou. "O quê? Por que ele faria isso?" "Porque ele sabe que isso os machucará. E ele quer me mostrar que pode machucá-los quando quiser." "Do que você está falando?" "Que, Heitor?" "Seu primo?" Lúcio sentou-se pesadamente na cadeira. "Preciso te explicar uma coisa. Sobre o que aconteceu há um mês. Por quê? Porque eu mudei." "Lúcio, não quero mais mentiras." "Não mentiras. A verdade. Toda a verdade." Ele contou tudo a ela. Sobre a chantagem de Heitor, sobre os documentos, sobre as ameaças de publicar o escândalo, sobre como ele renunciou à presidência para protegê-los, sobre como cada palavra fria, cada rejeição, era uma tentativa de convencer Heitor de que eles não significavam mais do que um contrato para ele. Isabela ouvia em silêncio, seu rosto passando de surpresa para raiva e para compreensão. "Idiota!" Ela disse finalmente em voz baixa. "O quê?" "Você é um idiota." Seus olhos brilhavam com lágrimas. "Você pensou que seria melhor nos afastar? Que não nos machucaríamos se pensássemos que você não nos amava?" "Isabela." "Um mês, Lúcio. Um mês eu pensei que tudo era uma mentira. Que você nunca me amou. Que eu era apenas uma esposa conveniente no papel." Ela se levantou e foi até a janela de costas para ele. "Você nunca pensou em simplesmente me dizer a verdade? Em me deixar decidir se eu estava pronta para lutar? Eu pensei que estava protegendo vocês. Você estava protegendo a si mesmo, da necessidade de ser honesto, do risco de que pudéssemos não suportar a pressão juntos." Lúcio se levantou e se aproximou dela. "Você está certa. Agi como um covarde." "Sim, você agiu." Ela se virou para ele e em seus olhos havia uma mistura de dor e determinação. "Mas o pior de tudo é que eu ainda te amo. Mesmo que você seja um idiota." O coração de Lúcio parou. "Você ama?" "Eu amo. E Miguel também te ama, mesmo que você o tenha machucado. E isso é o pior, porque agora eu preciso decidir se estou pronta para te perdoar." "Isabela." "Não." Ela levantou a mão impedindo-o. "Agora não. Preciso de tempo. Mas quero que você saiba uma coisa. Da próxima vez que você quiser me proteger, consulte-me."
porque sou uma mulher adulta e sei tomar minhas próprias decisões sobre minha vida. No dia seguinte, Lúcio começou a agir. Primeiro, ele foi falar com Miguel. "Podemos conversar?" E perguntou ele, encontrando o menino no quarto, construindo algo com blocos. Miguel olhou para ele desconfiado. "Sobre o quê?" "Sobre o fato de que sou bobo." Isso intrigou o menino. "Bobo como?" Lúcio sentou-se no chão ao lado dele. "Pensei que se eu fosse chato, você não ficaria triste quando tivéssemos que nos separar. Mas eu já estou triste. E você também parece triste. Então eu fui ainda mais bobo do que pensava." Miguel assentiu com seriedade. "Muito bobo." "A mamãe chorou." "Eu sei, e sinto muito. A gente pode ser família de novo?" Lúcio sentiu a garganta apertar. "Não sei, Miguel. Depende da mamãe. Mas eu gostaria muito. Então talvez a gente pergunte a ela juntos?" Pela primeira vez em meses, Lúcio sorriu de verdade. "Talvez faremos isso. Mas primeiro eu preciso consertar o jardim." "Você me ajuda?" Miguel pulou de alegria. "Sim, e plantaremos as flores mais bonitas do mundo." Foi um pequeno passo, mas o primeiro passo no caminho de volta para o que haviam perdido. A reconstrução do jardim tornou-se um ritual diário. Todas as manhãs, Lúcio e Miguel passavam 1 hora plantando novas flores, reparando os danos, construindo algo mais bonito do que o que fora destruído. Isabela os observava pela janela da cozinha, seu coração em conflito entre a esperança e a cautela. Depois de uma semana de rotina, Miguel convidou a mãe para se juntar a eles. "Mãe, você tem que ver o que a gente fez." Ele a puxou pela mão em direção ao jardim. O que ela viu a fez parar sem fôlego. Não era mais um jardim comum. Lúcio e Miguel haviam criado uma pequena obra-prima. Caminhos de pedras coloridas serpenteando entre canteiros cheios de flores variadas. Um pequeno banco sob um carvalho antigo. E no centro, uma pequena fonte que Lúcio construíra com suas próprias mãos. "É lindo", sussurrou ela. "É para você", disse Miguel com orgulho. O papai disse que toda mãe deveria ter seu jardim da felicidade. A palavra papai, dita tão naturalmente, fez Isabela sentir um aperto no coração. Ela olhou para Lúcio, que estava mais atrás, incerto sobre a reação dela. "Obrigada", disse ela simplesmente, mas em sua voz havia mais calor do que em todo o último mês. Naquela noite, depois que Miguel adormeceu, Isabela encontrou Lúcio na sala, tocando no piano a mesma melodia melancólica de sempre. "Você pode tocar algo mais alegre?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Ele a olhou surpreso. "Não tenho certeza se me lembro de algo alegre. Então, talvez eu te ensine." Ela colocou os dedos nas teclas ao lado da mão dele e tocou uma melodia simples e alegre, uma canção de ninar que ela cantava para Miguel quando criança. Lúcio lentamente se juntou a ela, seus dedos às vezes se tocando nas teclas. Foi o primeiro momento de verdadeira intimidade em meses. "Isabela", disse ele em voz baixa quando pararam de tocar, "sei que não tenho o direito de pedir perdão, mas quero que você saiba, todos os dias me arrependo do que fiz. Não de protegê-los em si, mas da maneira como fiz." "Eu sei." Ela não afastou a mão quando os dedos deles se entrelaçaram. "E entendo o porquê. Mas, Lúcio, se tivermos uma chance..." "Qualquer chance. Você precisa me prometer que nunca mais tomará decisões por mim, que confiará em mim o suficiente para dizer a verdade." "Eu prometo." "E mais uma coisa." Ela o olhou diretamente nos olhos. "Você precisa parar de ter medo da felicidade. Parar de pensar que não merece o amor. Não é tão simples. Eu sei, mas tente. Por nós." As semanas seguintes foram como um lento renascimento. Pequenos gestos, conversas cautelosas, momentos de proximidade intercalados com momentos de incerteza. Lúcio reaprendia a fazer parte de uma família e Isabela reaprendia a confiar nele. O ponto de virada foi a noite em que Miguel ficou doente. Não era nada grave, uma gripe comum, mas a temperatura atingiu 40 graus e o menino chorava de dor. Lúcio sentou-se ao lado da cama dele a noite toda,
colocando compressas frias em sua testa, lendo seus livros favoritos, cantando canções de ninar desafinadas. Quando Miguel finalmente adormeceu, Isabela tocou o ombro de Lúcio. Vá dormir. Eu ficarei de olho. Não posso. E se piorar? E se... Lúcio, a voz dela era suave, mas firme. Ele é forte. E você não está sozinho. Eu estou aqui. Eram palavras importantes. Eu estou aqui. Pela primeira vez em meses, ele sentiu que realmente não estava sozinho. Quando Miguel se recuperou, a primeira coisa que ele disse foi: Papai, você ficou comigo a noite toda. Claro que fiquei. Igual um pai de verdade faz. Lúcio sentiu a garganta apertar. Sim, filho. Igual um pai de verdade faz. Naquela noite, Isabela foi ao quarto dele. Pela primeira vez em meses, posso ficar? Perguntou ela baixinho. Ele não respondeu com palavras. Apenas afastou o cobertor, convidando-a para perto. Ficaram em silêncio de mãos dadas, sentindo o calor de seus corpos, ouvindo a respiração tranquila dela. Lúcio, sim, acho que estou pronta para te perdoar. Para perdoar de verdade. Ele se virou para ela e havia lágrimas em seus olhos. Você acha que podemos tentar de novo? Desta vez, honestamente, acho que já estamos tentando. Eles se beijaram pela primeira vez em meses, gentilmente, cautelosamente, como pessoas reaprendendo a amar. Lá fora, a primavera despertava e em seu jardim, as primeiras flores começavam a desabrochar. Talvez fosse possível recomeçar. Talvez todos mereçam uma segunda chance para a felicidade. Talvez o amor fosse mais forte que o medo. A primavera trouxe esperança, mas também novos desafios. Heitor, vendo que Lúcio e Isabela estavam começando a reconstruir seu casamento, decidiu dar o golpe final. Certa manhã, Isabela recebeu um pacote sem remetente. Dentro, havia cópias de seu contrato de casamento original, fotos de suas tentativas desesperadas de buscar emprego antes do casamento, documentos que mostravam suas dívidas. A tudo, anexava-se um cartão de papel elegante. A senhora realmente acha que merece o amor dele? Não seria justo ir embora com o que já recebeu? HS. Isabela sentou-se na cozinha, olhando os documentos com as mãos trêmulas quando Lúcio entrou. O que é isso? O perguntou ele, vendo o rosto dela. Ela lhe mostrou o conteúdo do pacote sem dizer uma palavra. Lúcio examinou os documentos, seu rosto escurecendo a cada página. Aquele desgraçado, ele sussurrou. É o Heitor. Está tentando nos separar, mas ele está errado? Me perguntou Isabela baixinho. Olho para esses papéis e vejo a verdade. Eu era uma mulher desesperada que precisava de dinheiro. Você era um homem que precisava de uma esposa. Tudo começou como um negócio. Lúcio ajoelhou-se ao lado da cadeira dela e pegou as mãos dela. Sim, começou como um negócio. Mas olhe para nós agora. Olhe para quem somos juntos. Onde tudo começou é mais importante do que onde chegamos. Mas as pessoas vão falar várias coisas. Mas a única opinião que importa é a nossa. A sua, a minha e a de Miguel. Isabela olhou pela janela para o jardim, onde Miguel construía um castelo de areia. Ele merece um pai de verdade. Alguém melhor do que quem? Lúcio a interrompeu. Do que o homem que o ama como seu próprio filho. Do que alguém que estava disposto a sacrificar sua carreira para protegê-lo. Isabela, talvez eu não seja o pai biológico dele, mas amo esse menino tanto quanto se fosse meu filho. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu também te amo. Mas tenho medo de não ser boa o suficiente. Para quem? Para mim. Lúcio sorriu em meio às lágrimas. Isabela, você me salvou. Me mostrou como ser um homem, como amar, como ser pai. Sem você, eu seria uma casca vazia, desempenhando um papel na empresa do meu pai pelo resto da minha vida. Naquela noite, eles decidiram resistir. Lúcio ligou para todos os membros do conselho da empresa, convidando-os para uma reunião. Em seguida, ligou para alguns jornalistas de confiança. Vou contar a eles toda a história, disse ele a Isabela. Sobre o contrato,
sobre como nos conhecemos, sobre como nos apaixonamos. Que as pessoas decidam por si mesmas o que pensam sobre isso. Você tem certeza? Tenho certeza de uma coisa apenas: que não permitirei que Heitor destrua nossa família, sejam quais forem as consequências. A coletiva de imprensa aconteceu no Grand Hyatt, o mesmo hotel onde eles apareceram pela primeira vez como um casal. Lúcio se postou diante dos microfones com Isabela ao seu lado. Contaremos a vocês hoje uma história excepcional, ele começou. Uma história de como um arranjo de negócios se tornou um amor verdadeiro. Ele contou tudo. Sobre a tradição familiar, sobre o desespero de Isabela, sobre o contrato que assinaram, sobre como eles gradualmente se conheceram e como se apaixonaram, sobre a chantagem de Heitor e como seu medo pela segurança deles levou à crise. Foi amor à primeira vista? E perguntou um dos jornalistas. Não, respondeu Isabela pegando o microfone. Foi um amor que cresceu do respeito, da confiança e da construção conjunta de algo bonito. Talvez não soe romântico, mas para mim foi o amor mais lindo que se pode imaginar. E a senhora não se sente como alguém que se aproveitou da situação de um homem rico? Lúcio cerrou a mandíbula, mas Isabela respondeu calmamente. Nas primeiras semanas, sim. Depois, entendi que Lúcio precisava de mim tanto quanto eu dele. Não de dinheiro, de mim. Da minha honestidade, do meu amor, do meu filho, que o ensinou a ser pai. Não foi um aproveitamento. Foi uma troca igualitária. Após a coletiva, a mídia enlouqueceu. Alguns chamaram de a mais bela história de amor da década, outros de escândalo. Heitor tentou desacreditar a versão dos fatos deles, mas a diretoria da empresa, influenciada pela sinceridade de Lúcio, o destituiu do cargo e pediu a Lúcio que retornasse. Mas Lúcio recusou. Tenho outras prioridades agora, disse aos membros da diretoria. Uma família que quero construir, mas posso permanecer como membro do conselho e ajudar a empresa a partir daí. Naquela noite, os três estavam sentados no jardim. Miguel brincava com o cachorro dos vizinhos e eles, Isabela e Lúcio, observavam o pôr do sol. Você não se arrepende? Perguntou ela. Do que eu me arrependeria? De ter escolhido você e Miguel em vez de Prestígio? Nunca. E se as pessoas nos julgarem? Então que julguem. Tenho tudo o que preciso. Miguel correu até eles, vermelho no rosto de tanto brincar. Mãe, pai, podemos plantar mais flores amanhã? Claro, filho, responderam eles simultaneamente. E naquele momento, eles sabiam que não importa o que o amanhã trouxesse, estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Um ano depois, em uma manhã de junho, Isabela acordou nos braços de Lúcio em seu quarto. Não mais quartos separados, mas uma cama compartilhada, uma vida compartilhada, sonhos compartilhados. O sol entrava pelas janelas, iluminando o jardim que se tornara o orgulho deles. O jardim de inverno havia sido completamente renovado. Não era mais um lugar de tristeza e memórias, mas um espaço cheio de vida, onde Miguel fazia a lição de casa entre as plantas floridas. E Lúcio tocava piano enquanto a chuva batia no telhado de vidro. Mãe, pai, rápido! E os gritos de Miguel vinham do jardim. Eles correram para fora e viram o menino de 10 anos. Sim, Miguel já tinha 10 anos. O tempo passava rápido, parado junto à fonte com um sorriso enorme. Olhem! As primeiras flores das sementes que nós mesmos colhemos. De fato, pequenos girassóis que haviam plantado com sementes do ano anterior haviam soltado suas primeiras pétalas amarelas. Era algo simbólico, o ciclo da vida, da renovação, da continuidade. Você é um verdadeiro jardineiro, disse Lúcio, abraçando o filho pelos ombros. E você é um pai de verdade, respondeu Miguel com uma simplicidade que sempre tocava Lúcio profundamente. Após o café da manhã, chegou uma carta que mudou tudo. Era assinada por um advogado e continha a informação de que Heitor havia sido preso por desvios financeiros na empresa. A investigação mostrou que, por anos, ele havia roubado milhões de reais e agora enfrentava a prisão. Karma,
comentou Isabela, largando a carta. Justiça, eu diria, Lúcio corrigiu. E talvez uma chance para um novo capítulo. A diretoria da empresa novamente procurou Lúcio com o pedido para ele reassumir a presidência. Desta vez, ele considerou seriamente. O que você acha? Desperguntou a Isabela à noite, enquanto estavam na sala. Acho que você é uma pessoa diferente de um ano atrás. Que você não sacrificará a família pelo trabalho, mas você se sentirá confortável como esposa do presidente de uma grande corporação? Isso significará mais atenção da mídia, mais eventos oficiais. Isabela sorriu. Lúcio, passamos por um escândalo público, confrontos familiares, chantagem e pressão da mídia. Acho que lidaremos com alguns jantares de gala a mais. E Miguel? Miguel terá orgulho de um pai que reconstruiu a empresa de seu avô, mas desta vez em seus próprios termos. No dia seguinte, Lúcio aceitou a oferta, mas com novas regras. Horários de trabalho flexíveis. Nenhuma viagem com duração superior a uma semana. Cada decisão importante consultada com a família. A empresa prosperou sob sua liderança mais do que nunca. Mas desta vez, o sucesso não veio à custa da felicidade pessoal. Certa noite de agosto, Lúcio encontrou Isabela no jardim de inverno, lendo um livro entre orquídeas floridas. Você se lembra da nossa primeira conversa? E perguntou ele sentando-se ao lado dela. Qual? Aquela no seu escritório quando eu estava desesperada e assustada. Aquela em que você me disse que precisava daquele emprego para salvar a casa para Miguel. Eu lembro. Eu pensava que estava salvando apenas nosso apartamento. Não sabia que também estava nos salvando. Lúcio pegou do bolso uma pequena caixa de veludo. Isabela Almeida Santiago, disse ele formalmente. Você se casa comigo? Ela riu em meio às lágrimas. Eu já sou sua esposa. Aquele foi um contrato. Agora peço uma decisão verdadeira. Um casamento de verdade. Um verdadeiro juramento perante Deus e as pessoas de que nos amamos de verdade e para sempre. Na caixa havia um anel simples, mas bonito com um diamante. Não deslumbrantemente caro, mas escolhido com amor. Sim, sussurrou ela. Sim, eu me caso com você, Lúcio Santiago. De novo e para sempre. O casamento verdadeiro aconteceu ainda naquele mês, no jardim da casa deles. Foi íntimo. Larissa como madrinha de Isabela, Miguel como padrinho de Lúcio, alguns amigos mais próximos. Enquanto trocavam os votos, Miguel estava entre eles, segurando as mãos dos dois. Prometo amar você na saúde e na doença, disse Lúcio, olhando nos olhos de Isabela. Na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. E eu prometo, respondeu Isabela, que nunca mais vou deixar você tomar uma decisão importante sem conversar comigo. Os convidados riram, mas eles sabiam que esse era o juramento mais importante de todos. Quando o padre os declarou marido e mulher pela segunda vez, Miguel exclamou, agora somos uma família de verdade. E de fato eram. À noite, quando os convidados foram embora e Miguel adormeceu cansado das emoções, Lúcio e Isabela sentaram-se em seu jardim, observando as estrelas. Você está feliz? Perguntou ele. Tão feliz que dói, respondeu ela honestamente. E você não tem medo de que seja lindo demais para durar? Não, porque aprendi que a felicidade não é uma recompensa por ser perfeito. É o resultado de trabalho duro, honestidade e da escolha diária do amor sobre o medo. Lúcio a beijou sob as estrelas, no jardim que eles plantaram juntos, na casa que só se tornou um verdadeiro lar quando a encheram de amor. E em casa, no quarto de Miguel, na mesa de cabeceira, estava a pequena caixa de madeira com tesouros, a mesma que Lúcio lhe dera há 1 ano. Mas agora havia algo novo nela, uma foto do casamento verdadeiro deles, onde todos os 3 sorriam como a família mais feliz do mundo. E de fato, eram. Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo!